Bom, o conjunto de números naturais foi definido utilizando os axiomas de Peano. A seguir, temos duas propriedades dos números naturais muito importantes, que são o princípio de indução e o princípio de boa ordem. Agora vamos falar sobre o princípio de boa ordem. Um princípio muito importante, porque utilizamos, por exemplo, para demonstrar a existência do máximo divisor comum de dois números naturais, ou de dois números inteiros inclusive, e o mínimo múltiplo comum também, de dois números inteiros quaisquer. Este princípio, então, é fundamental, né? Porque esses são exemplos básicos, mas tem muitos outros exemplos onde podemos utilizar este princípio. O que fala este princípio? Como é demonstrado? Então, os números naturais são definidos pelos axiomas de Peano. Então vamos demonstrar utilizando justamente esses axiomas. O que ele fala este princípio? Fala que se eu tenho um subconjunto S dos números naturais, que é no vazio, certo? Então vai existir um elemento mínimo em S. Ou seja, existe um elemento tal que todos os elementos de S são maiores ou iguais que ele. Maiores ou iguais porque o próprio M é um elemento de S e ele também deve satisfazer a condição. Então, M menor ou igual que M. Então, esta frase é equivalente a esta, que é equivalente a esta, que seria a existência de elemento mínimo em S. Ok? Qual é a ideia? Então, a ideia é começar com um conjunto S qualquer e, por absurdo, supor que não existe esse elemento mínimo. Que S não possui elemento mínimo. Ok? A partir de essa suposição, vamos construir um conjunto X, certo? Um conjunto X. Vamos provar que esse conjunto X satisfaz a condição que S está contido nos naturais menos X ou X, tá? Ou equivalente a que S interseção X é vazio, certo? Ou seja, um X, um conjunto X nos naturais, né? E, finalmente, vamos provar que 0 está em X e que para todo número natural, n, se n está em X, então n mais 1 está em X. Certo? A demonstração se divide nessas etapas. Por quê? Porque se eu consigo provar tudo isto, estas duas últimas condições me dizem que, pelo quarto axioma de Peano, X vai ser igual ao conjunto dos números naturais. Certo? Como depois, como S está contido nos naturais menos o X, então vamos ter que S está contido em vazio, ou seja, S é vazio. E aí nós temos uma contradição com a hipótese inicial. Ou seja, se esse é um conjunto no vazio para início de conversa, supusemos que não existe elemento mínimo e chegamos em uma contradição. Portanto, S possui elemento mínimo. E a prova está terminada. Então, o que nós temos que fazer? Só temos que fazer agora isto aqui. Construir um conjunto X, provar que esse interseção X é vazio, provar que 0 está em X e provar que se um número natural está em X, então n mais 1 está em X. Provando isso aí, concluímos com esta parte final, certo? A demonstração, então, ela termina com isto. Eu escrevi tudo aqui, as ideias e como termina a demonstração, para ter uma ideia global de que acontece, por que a gente faz esses 4 pontos que estão ali, que tem a ver com a coisa, né? Então, isto na verdade a gente não faz no início da demonstração, a gente faz isto no final. Então, as etapas são fazer isto, provar isto, provar isto. Portanto, pelo quarto axioma de Peano temos isto, daí temos isto, uma contradição, portanto existe mínimo nesse, acabou. Então, o que falta? Falta abrir cada item particular e fazer estas coisas. Vamos então, primeiro, construir o conjunto X. X vai ser um conjunto de números naturais, tal que para todo elemento de S, n é menor que A.
certo? É um conjunto, né? Um subconjunto naturais definido por uma certa propriedade. Ele pode ser vazio, pode não ser vazio, a gente não sabe a priori. Mas utilizando a hipótese de que S não possui elemento mínimo, que vai ser o absurdo, vamos conseguir provar que x é todos naturais, né? Bom, pronto, a construção está feita. Vamos provar agora isto aqui, né? Então tomamos, seja A um elemento nesse, certo? Veja bem, A menor que A é falso, correto? Certo? O A, para estar em X, deveria satisfazer esta condição, onde o A seria colocado aqui, certo? Para todo elemento de S, ele teria que ser menor que os elementos de S, mas ele não é menor que ele mesmo. Se ele não é menor que ele mesmo, então A não pode estar em X, porque A está em S. Como A está em S, certo? Posso escolher esse elemento A como sendo os elementos de S, colocar aqui, e ele deveria ser maior que o elemento que eu estou testando estar ou não em X. Então, A menor que A é falso, logo, A não está em X. E isso implica, então, que essa interseção X é vazio. Pronto, provamos, então, a segunda condição que a gente queria. Provemos agora que 0 está em X. Então, vamos primeiro ver que o seguinte, 0, certo? Pelos axiomas de Peano, como vimos em outro vídeo, não é sucessor de ninguém. E o menor igual está definido por essa condição. Um número é menor ou igual que outro, se eu posso partir desse número, fazer seus sucessores até chegar no outro, certo? Isso é ser menor. Menor ou igual, ou seja, é ele mesmo, sem precisar fazer nenhum sucessor, ou os próximos. Então, o 0 satisfaz a seguinte condição. Para todo número natural, 0 é menor ou igual que n. A gente pode provar isso muito facilmente, utilizando justamente os axiomas de Peano. Certo? Então, nós temos esta condição, certo? Em particular, como S é um subconjunto de n, a gente tem que para todo A em S, 0 é menor ou igual que A. Certo? O que aconteceria se 0 estivesse nesse? Se 0 estivesse nesse, esta condição é justamente a condição da existência do elemento mínimo. Se 0 estivesse nesse, ele satisfaria esta condição. Então existiria um elemento mínimo que seria o 0. Se 0 está nesse, então o mínimo de S seria o 0. Mas é impossível, porque por absurdo estamos supondo que S não possui elemento mínimo, certo? Então a suposição de que 0 estava em S não pode ser satisfeita, porque se fosse 0 seria o mínimo em S. Logo, 0 não está em S. Portanto, podemos dizer que para todo A em S, 0 é menor estricto que A. ¿Certo? Porque 0 não estando em S, para todo A em S, 0 é diferente de A. Porque 0 não está em S. Se um elemento que está e outro que não está em um conjunto, não podem ser iguais. Então, se 0 não pode ser igual a um elemento A, mas sempre é menor ou igual, então é a outra condição de ser menor. Então, 0 é menor que A. Então, com isso, a gente prova que 0 satisfaz esta condição que está aqui. Logo, ou seja, estamos dizendo que 0 está em X. Certo? Porque ela satisfaz justamente a condição de estar em X, de definição. Pronto, a gente provou isso. Só falta então provar esta última condição. Então, nós tomamos seja n um número natural, tal que n está em X. O que quer dizer n está em X? Isso quer dizer que para todo A em S, nós temos n menor que X. Menor que A, perdão. Isso é o significado de estar em X. Bom, se n é menor que A, o sucessor de n é n mais 1. Okay? Por definição, também. A gente não fez aqui, fez em aula. Então, n mais 1 é menor ou igual que A. Ou seja, para todo A em S, a gente tem que n mais 1
é menor ou igual que A. Porque já que n é menor que A, n mais 1 é menor ou igual que A. Certo? Para chegar em A, fazemos sucessores de n. Se fazemos o primeiro sucessor, já podemos ter chegado em algum elemento desse, ou não. Então, por isso que nós temos esta condição aqui. Ou seja, em particular, a gente está usando isso, né? A menor que B, então A mais 1 menor ou igual que B. ¿Sí? Justamente não existe elementos entre A e A mais 1. Senão, não poderia, o quarto axioma de PA não estaria furado. De novo, então, isto aqui é uma coisa que a gente pode provar, básica, então vamos supor como verdadeira. Ok? Bom, uma vez que a gente tem isto, o que acontece se n mais 1 estivesse nesse? É a mesma coisa que aconteceu com o 0, né? Se 0 está nesse e satisfaz esta condição, o mínimo desse é 0. Né? Aqui, a mesma coisa. Se n mais 1 está nesse, e n mais 1 satisfaz esta condição, é justamente satisfazer a condição de ser elemento mínimo desse. Então, de novo, nós temos uma contradição. Portanto, isso não é verdade. Ou seja, n mais 1 não está nesse. Né? Mas nós temos que isto é verdade. Agora, se n mais 1 não está nesse, então n mais 1 nunca pode ser igual a A, um elemento desse. Ou seja, para todo NS, a gente sabe que n mais 1 é menor ou igual que A. Mas, a gente também sabe que n mais 1 não pode ser igual a A, porque não está nesse. Então, nós temos isto. E essa é a condição de pertencer a X. Correto? Né? O número que satisfaz esta propriedade, ele está em X por definição. E nós, então, acabamos de provar esta última condição aqui. E com isso, concluímos com isto e acabou a demonstração.